Olá, meu amigo, olá, minha amiga, concurseiro, concurseira, muito boa tarde, mais uma vez, mais um vídeo, mais uma resposta. E aí, assim, eu tenho algumas perguntas das 10, e lá foram 4 ou 5, e todas elas são extremamente complexas e vocês me atacaram com perguntas diferentes, mas vamos tentar responder o máximo que a gente puder com a maior sinceridade possível. A próxima pergunta é, professor, existe liberdade de expressão de fato no Estado brasileiro? Primeiro a gente vai tracejar que liberdade de expressão é um dos valores mais relevantes da sociedade do Estado Democrático de Direitos, instituída a partir de 5 de outubro de 1988. A oportunidade de se expressar é basilar para a própria democracia. Não é possível falar em democracia se eu não tenho a oportunidade de levar a informação para todos os lugares. Quando eu falo liberdade de expressão, eu falo liberdade de expressão em todos os sentidos, até porque a liberdade de expressão pressupõe também o direito de informação. As pessoas que são mais informadas ou que detêm informação têm o direito de, ao se expressar, ao se manifestar, elas levarem provocações para o conhecimento de todos, daqueles que não têm informação concisa ou que são influenciados por informação inadequada. O que ocorre é que, assim como a maioria dos direitos fundamentais, ou eu diria todos os direitos fundamentais, em algum momento o discurso da força dos direitos fundamentais acaba sendo violentado por qualquer espécie de abusador desses direitos. Eu não posso utilizar os direitos fundamentais como forma de, a partir e em conta dos direitos fundamentais, exercer qualquer espécie de violência ao outro. Veja, eu me manifesto, a minha liberdade de manifestação é plena, entretanto, eu não posso dizer que os direitos fundamentais são absolutos. Eu posso dizer que todos os direitos podem, diante da análise do caso concreto, sofrer alguma espécie de contenção. E eu não diria nem que isso é uma censura, porque a censura seria, antes do exercício do direito, você não permitir que ele consiga ser levado. À medida em que o modelo que nós adotamos a partir de 5 de outubro de 88 falou besteira, você arca com as consequências, já que a própria Constituição diz que eu tenho o direito de me manifestar desde que seja vedado o anonimato, e se alguém se sentiu magoado e eu magoei as pessoas, seja no seu patrimônio, seja na sua imagem, seja na sua honra, no seu direito subjetivo, essa pessoa tem o direito de ingressar com um pedido judicial para que eu repare economicamente. Óbvio que essa reparação tem que ser econômico-financeira, já que estou diante do aspecto da responsabilidade civil. Recentemente, alguns casos aconteceram no nosso país que falam sobre uma possível violação de liberdade de expressão. De verdade, a gente não pode confundir liberdade de expressão com apologia a qualquer espécie de ato que já foi completamente afastado nas últimas grandes guerras. Não podemos esquecer que nesse momento o mundo vive uma guerra ou a iminência de uma guerra, com a invasão de um país a um outro país que é soberano e ameaça aquilo que já aconteceu no passado e que a gente já deveria teoricamente ter aprendido. Essas espécies de circunstâncias acabam ameaçando os valores democráticos da pós-modernidade. Mas, continuando a ideia da liberdade de expressão, sim, todo mundo tem liberdade de expressão, porque nós vivemos em uma democracia e a democracia se reforça à medida em que falem qualquer coisa, inclusive besteira, mas fiquem à vontade para falar. Entretanto, eu não posso, à custa da liberdade de expressão, construir discursos que violentem tanto o Estado, quanto as instituições, quanto os valores que são caros a esse Estado e essa democracia. A diferença entre o diálogo saudável e imposições contrárias para apologia de crimes ou de características que foram já afastadas pelo decurso do tempo pela nossa sociedade são absolutamente diferentes. Então, a defesa de
atos de genocídio, a defesa de atos que, inclusive, nos países em que ocorreram essas espécies de violência são considerados criminosos, não podem ser sentidos como se naturais fossem, nem protegidos pela peste da liberdade de expressão. Nenhum direito fundamental, em regra, é absoluto. Eles podem sofrer contenção, e a ideia da contenção desse direito fundamental se dá a partir da responsabilidade do sujeito quando fala, e aí tem um dever de indenizar, e portanto pode ter inclusive a sua palavra cassada, já que está falando em descompasso com o valor democrático da sociedade, a partir dessa sociedade do Estado Democrático de 88 da República Federativa do Brasil. Beleza? Espero ter me feito claro. Estou à disposição de vocês. Um beijo do professor. Se vocês quiserem falar e mandar mais ideias, porque está acabando aquelas perguntas que me fizeram, eu estou à disposição. Se eu souber, eu falo. Espero não estar falando besteira e desde já agradeço demais a oportunidade de poder conversar com vocês. Beijo no coração, fica com Deus e vambora. Até mais, pessoal. Valeu!